Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo já aqui em áudio e vídeo a cirurgiã geral do aparelho digestivo, a doutora Paula Toledo. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda. Brigadíssimo, viu? Bom dia, Danilo. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. No programa, como eu já falei aqui na abertura, doutora, a gente já tratou bastante, né, sobre gastrite, sobre refluxo, queimação, sobre o estômago, mas ainda não tinha tido, né, a oportunidade de se aprofundar e de falar sobre o intestino, a importância do intestino, os cuidados todos que nós precisamos ter, não é? E neste mês nós temos aqui o Dia Mundial da Saúde Digestiva, então é uma ótima oportunidade para a gente aprofundar sobre esse tema. Sobre isso, já queria começar perguntando o que é aquela tal microbiota que chama, doutora? Microbiota intestinal, é isso? Isso, a microbiota intestinal ou microbioma intestinal. São basicamente as bactérias, fungos e vírus que moram no nosso intestino e eles compõem a nossa flora. E é o mais comum que a gente fala, a flora intestinal. É basicamente o microbioma ou a microbiota intestinal. E, assim, é uma composição de organismos que vivem em conjunto conosco e que interferem diretamente na nossa saúde como um todo. E a gente pensa, microbiota intestinal cuida do intestino, está associada somente ao intestino, mas isso não é uma verdade. Na verdade, ela interfere em todos os aspectos do nosso organismo. Porque muitos consideram, né, e chamam o intestino de segundo cérebro, doutora? Porque a nossa saúde intestinal está diretamente relacionada à nossa saúde como um todo. Então, assim, a partir do momento que alguma coisa vai mal na nossa saúde intestinal, ela pode influenciar as outras partes, outros órgãos, como assim por dizer, inclusive nossa saúde mental, a parte cognitiva, a parte cardiovascular. Então, ele está diretamente relacionado à nossa saúde, por isso que é o nosso segundo cérebro. Eu estava lendo, doutor, alguns artigos, né, sobre fatores que podem afetar a digestão e, consequentemente, afetar também a saúde intestinal, né? E, claro, a gente sempre fala aqui nesse quadro de prestação de serviço, que é o Plantão Médico Bandeirantes, sobre a alimentação, de ter uma alimentação saudável, equilibrada. Então, sabemos que uma má alimentação é um problema, né? É um problema para o intestino. O uso de medicamentos também, né? Antibióticos, anti-inflamatórios. Mas nesse artigo, nesse estudo que eu estava vendo, vi também que o estresse crônico, a privação de sono, a idade, a genética, todos esses também são fatores que afetam diretamente o intestino. O estresse e o sono têm relação com o intestino, doutora? Com certeza, o nosso intestino ele é modulado por diversos fatores. A alimentação, com certeza, é um dos principais. Então, assim, aquela história, tem que comer fibra, precisa comer saudável, tem que evitar ultraprocessado. Isso é verdade, tem que comer fibra, porque senão o nosso intestino não funciona bem. As fibras são o intestino da nossa microbiota intestinal, então, sem comer fibras, a nossa microbiota vai ficar desregulada. E o fator muito importante para a nossa saúde intestinal é estresse, porque estresse está relacionado diretamente com processos inflamatórios no nosso corpo. Então, assim, à medida que a gente está estressado, está trabalhando muito, não dorme bem, nosso cortisol aumenta, nosso organismo como um todo fica inflamado. E a inflamação tem duas vias. Ela pode ser gerada pelo nosso próprio corpo, por diversos fatores, como estresse, falta de sono, privação. Aí também com fatores como uma alimentação, uma desregulação da microbiota intestinal, que aí vão gerar fatores pró-inflamatórios no intestino, e aí que altera também a permeabilidade intestinal. Alterando a permeabilidade intestinal, o que significa? O intestino fica mais suscetível a passar conteúdo de dentro da luz intestinal para fora e para a corrente sanguínea. Junto com isso, processos inflamatórios e substâncias são produzidas também por essas próprias bactérias, e isso vai afetar diretamente a nossa saúde como um todo. E como saber se o intestino está saudável, né? Quais são os sinais aí, os sintomas que o paciente precisa ficar em alerta de que algo de errado não está certo com o intestino, hein, doutora?
Sim, assim, os sintomas clássicos de que a nossa saúde intestinal não vai bem são distensão abdominal, minha barriga fica muito estufada, eu como, me sinto desconfortável, acordo com a minha barriga retinha, no final do dia meu abdômen está enorme. Isso não é normal, os alimentos não causam esse tipo de distensão abdominal. O hábito intestinal também é um fator importantíssimo para a gente saber como vai a nossa saúde intestinal. É claro que, assim, é um mito. Ah, todo mundo precisa ir no banheiro todo dia? Não é verdade isso. As pessoas são diferentes. Então, entre nós, uma pessoa vai no banheiro com mais frequência, outra com menos frequência, não necessariamente isso é doença, mas fugir muito do padrão é um sinal de que alguma coisa está errada e você precisa procurar atendimento médico para investigar. Então, ter muita diarreia ou ser muito constipado são fatores que dão indícios de que alguma coisa não vai bem. Sentir dor abdominal, cólica, como, fica enjoado, dói, também não é normal. E, assim, algumas pessoas vão ter mais flatulência, mais desconforto abdominal. Então, assim, gera desconforto, estou com outras pessoas, eu solto pum, fica muito fedido, é algo fora do habitual, também é um sinal de que a nossa saúde não vai bem. E, assim, vão ter outros sinais indiretos, assim, alteração na pele, muita acne, lesões no pé, enfim, essas coisas podem ser sinais indiretos que a nossa microbiota também não vai bem, a saúde intestinal não vai bem. Agora, assim, fatores mais importantes que você precisa necessariamente procurar ajuda médica para ser investigado é sangramento. Sangramento nunca é normal, sempre deve ser investigado. Mas é importante, né, na sua primeira resposta aqui sobre a saúde, como que a gente pode avaliar a saúde do nosso intestino, você falou que cada pessoa é uma pessoa única, não é diferente. Eu sou Sim, diferente da isso, Beatriz, que está conosco exatamente. aqui na coordenação de estúdio, diferente da doutora. Mas então não existe isso, doutora, de precisar todos os dias ir ao banheiro. O que é considerado normal? Você ficar 2 dias sem ir, 3 dias sem ir, 5 já é um problema? Não existe isso, doutora? Existe um padrão que a gente considera normal, sim. Então, o que a gente considera normal dentro das variações? Você ir uma vez a cada 3 dias ao banheiro ou até 3 vezes por dia. Isso é o espectro que a gente considera que é normal. É claro que, assim, dentro desse espectro, você tem que considerar: eu tô tendo sangramento na hora de ir no banheiro? As minhas fezes são bem formadas? O meu cocô é lisinho, é formado, tem uma cor normal, um aspecto normal? Eu não sinto dor, eu não faço esforço, é um momento tranquilo de isso é normal. É claro que eu vou no banheiro todos os dias, mas todos os dias eu tenho sangramento, todos os dias eu sinto dor. Isso não é normal, apesar da frequência estar dentro desse espectro. Doutora, o horário aqui já permite, né, a gente falar e entrar em alguns assuntos, né, mas é Sim. fundamental também que o paciente, não é, que todos nós, a gente ali observe a nossa obra de arte, não é, doutora? Porque Sim, com não certeza. é? Isso é É um muito assunto sério, né? importante. A gente precisa falar. Porque a nossa obra de arte vai Sim. dizer muito sobre o pintor, não é, doutora? Com certeza, precisa olhar o cocô. Infelizmente, não é nojento, não é só você que faz isso, todo mundo olha, tem que olhar, porque ele diz muito e a gente consegue obter muitas informações pelo aspecto do nosso cocô. E você sabe que quando a gente, ó, o Mamone tá aqui, né? Mamone na nossa central aqui, ele também olha a obra de arte, tem que olhar. Eu não sei se é um Salvador Tem que Dali ou se é um olhar. Monet, né, Mamone? Mas isso aí você pode. Mamone vai guardar aí pra ele a Exatamente. informação. Não, mas a gente tá falando, a gente tá brincando aqui, mas a gente tá falando sério, né, doutora? É porque é importante. Primeira consulta, não é, Sim. quando a gente passa com qualquer médico, com qualquer especialidade, ele pergunta, não é? Como que tá o intestino, tá indo bem, faz, né, tudo bem direitinho ali formado, porque isso, qualquer sinal, o sangramento, como você colocou aqui na resposta, ele é um indicativo ali de que algo não está bem, que precisa ser procurado ali um médico, uma ajuda, né? Com certeza, assim, tem que olhar o cocô, porque o formato dele, aspectos, tem sangue, muco, tudo isso diz muita informação e diz quanto a gente precisa investigar aquela alteração. Então, assim, tem algumas alterações que você vai alterar a dieta do paciente, vai alterar algumas coisas, o estilo de vida. Agora, algumas alterações, por exemplo, sangramento, necessariamente a gente vai fazer uma investigação mais ampla. O que é uma investigação mais ampla? No geral, precisa fazer uma colonoscopia, porque a gente precisa saber de onde está sangrando. A maior parte, assim, para não assustar todo mundo, a maior parte dos sangramentos não são
coisas graves. São coisas mais tranquilas, uma hemorroida, uma fissura, entendeu? Mas precisa fazer investigação para ver se pode ser algo mais grave. Doutora, já indo nessa linha da investigação, né, quais exames que a gente pode fazer aí do intestino, né? O que indica ali, o que é indicado para a gente saber como que está tudo ali dentro? Olha, no geral, assim, se você tá bem, tá saudável, não sente sintoma abdominal, a gente faz um screening por investigação clínica. Então, a gente vai perguntar os sintomas, fazer uma avaliação do hábito intestinal, ver se está tudo bem. A partir do momento que tem sintomas, aí vai ser direcionado de acordo com os sintomas, tá? O que gera mais sintomas mais frequentemente na população é a intolerância alimentar, é uma causa muito comum. A intolerância à lactose, doença celíaca é bem menos comum, mas pode acontecer também. E aí a gente vai fazer exames de sangue, pode ser feito uma endoscopia também, em alguns casos. A colonoscopia, a gente deixa como é um exame mais invasivo, precisa fazer aquele preparo que é um pouquinho chato, dá diarreia, pode dar distensão abdominal, pode dar alguns sintomas, a gente deixa reservado para pacientes que têm sintomas mais importantes, sintomas que não melhoram com tratamento, sangramento, e para a população acima de 45 anos, todo mundo precisa fazer colonoscopia de vez em quando, aí vai ser avaliado caso a caso, de acordo com o resultado do exame, para fazer rastreio de câncer de colo de cólon, tá bom? Agora, dos outros exames, existem exames de fezes que dá para ver inflamação, ver a presença de sangue, parasita, infecções também. E existem alguns exames que também é interessante, que não é muito comum de serem solicitados, para ver tanto intolerância quanto microbiota, que é pensando mais no supercrescimento bacteriano. O que é isso? Hoje em dia a gente faz mais diagnóstico dessa patologia que a gente não fazia no passado, porque é mais conhecida, mas a gente pode fazer um teste respiratório de hidrogênio. É basicamente, você vai tomar um líquido que tem açúcar, e aí depois de um tempo você vai assoprar um aparelhinho, e ali vai medir o quanto de hidrogênio você está expirando. E aí a gente consegue fazer uma mensuração de quanto de bactéria tem no seu intestino. Se essas bactérias estão crescendo demais e precisa ser tratado, porque você está tendo sintoma por causa disso. Estamos conversando Além aqui na dos rádio. exames de sangue básicos, né? Doutora, estamos conversando aqui com a doutora Paula Toledo, que é cirurgiã geral do aparelho digestivo. O tema do nosso quadro do Plantão Médico Bandeirantes de hoje aqui do Bom e do Melhor é intestino, não é? Muitos ouvintes participando aqui conosco, eu agradeço todo mundo pela audiência, pelas mensagens. A Beatriz Beirute, que está na coordenação de estúdio no WhatsApp, não está dando conta aqui das mensagens, muitas mensagens de áudio, a gente vai passar todas aqui para a doutora na sequência. Tem o Francisco Ferreira de Oliveira, Irani Dias, o Adriano Coelho, Carlos, Aldélia Vido, a Ruterli Alves, o Antônio Freire, o Luiz Antônio Germano, Paulo Renner, Maria Diva Pina, Luiz Antônio Germano, já falei aqui, Jurema Pincelli de Oliveira, e tem também a turma do Facebook aqui, Maria Neliane Dias, a Toninha Escatena, Marina Queiroz, todo mundo brigadíssimo aí pelo carinho, viu, pela audiência. Tem perguntas aqui, Maria Diva Pina mandou já uma aqui, a gente vai passar aqui na sequência, mas antes da gente começar a atender os nossos ouvintes, doutora, eu queria falar então sobre os alimentos. Quais alimentos, quais frutas, quais legumes, vegetais, verduras são aliados do nosso intestino? Olha, no geral, fruta, verdura, legume, eles são sempre aliados da nossa saúde intestinal. Porque o principal aliado da nossa saúde intestinal é a alimentação rica em fibras, independente da fonte das fibras, se vão ser frutas, verduras, legumes, a alimentação rica em fibras é fundamental para manter uma saúde intestinal e a saúde como um todo, né? Porque a alimentação rica em fibras, ela vai interferir tanto no nosso risco cardiovascular, nossa saúde mental, bem-estar e na saúde intestinal, tá certo? É claro que existem alguns grupos de alimentos que podem causar um pouco mais de sintoma, apesar de serem saudáveis, tá? Então, por exemplo, tem uma dieta que chama FODMAP, isso é uma sigla que coloca alguns grupos alimentares que incluem frutas e verduras, que podem causar mal-estar, má digestão. Então, melancia, por exemplo, é um alimento que causa mais frequentemente indigestão. É óbvio, não vai causar em todo mundo, mas pode causar, não significa que não seja saudável. Assim, eu sinto sintomas com esse tipo de alimento, não é que você é proibido de comê-lo, você pode evitá-lo para não causar desconforto, mas não sinto nada, coma, é ótimo para a sua saúde. É claro que a gente sempre tenta manter
uma alimentação saudável, regulada, para poder não fazer um desequilíbrio também na alimentação, tá? Cebola, alho, às vezes pode causar um pouco de desconforto também, tá? E aí a gente vai ajustando a nossa alimentação ao nosso trato gastrointestinal. Então, assim, eu como banana prata, prende meu intestino, aí você vai evitar. Eu como mamão, é ótimo, continue comendo mamão, é um alimento extremamente rico em fibras, tem baixa densidade calórica, é fácil de ajustar na dieta. Então, assim, a alimentação é fundamental. Agora, tem alguns alimentos que, de fato, você pergunta, você contraindica comer algum tipo de alimento? Tem alguns alimentos que hoje em dia já entrou na classificação de fatores de risco para aumentar doenças oncológicas, tá? Principalmente câncer do trato gastrointestinal, então câncer de estômago, câncer de intestino, que são os alimentos que são defumados. Então, assim, alimentos ultraprocessados defumados, salsicha, linguiça, calabresa, salaminho, esses alimentos existe um risco aumentado para você ter alguma doença do trato gastrointestinal. Então, é bom evitar ao máximo possível. No geral, quanto mais ultraprocessado é o alimento, mais chance desse alimento fazer mal para a nossa saúde como um todo, não só pensando na saúde intestinal. Então, assim, idealmente, na rotina, quanto mais próximo do natural a gente comer os nossos alimentos, melhor. Não tem problema comer alimentos processados, né? Que aí vai ser um iogurte, queijo, tá bom? Até o arroz que já vem no saquinho, ele foi processado de certa forma. Isso não é saudável, é saudável. Então pode comer. Agora, os ultraprocessados, que são os alimentos, bolacha no pacotinho, margarina, doces no geral. Então é bom evitar esses alimentos, porque aí eles vão ser, além de serem alimentos que têm vários compostos incluídos nele para ele poder durar mais, dar mais sabor, eles são alimentos ultrapalatáveis. Então eles também fazem a gente querer comer mais alimentos que não são necessariamente saudáveis, são ricos em açúcar e outros condimentos. É claro, né, que daí os alimentos também, né, dependendo, pode fazer mal para uma pessoa e não para outra, né? A Maria Diva Pina, ela quer saber aqui Sim. sobre os chocolates, por exemplo, né? É porque que para algumas pessoas causa ali um desarranjo intestinal, faz muito mal, e para outras não. Quando a gente fala aqui de alimentação, a gente abre uma janela e é a dúvida de muitas pessoas, né? O Sim. Luiz Antônio quer saber sobre aveia, sobre flocos que ele costuma tomar no café da manhã. Tem ouvinte falando sobre aquele whey, creatina, se prende o intestino, se faz bem, se faz mal. E aí, doutora? E então, respondendo a Maria Diva, o chocolate tem uma peculiaridade, porque o chocolate, ele geralmente tem lactose, porque tem leite na composição e é um alimento rico em gordura. Então, isso torna o chocolate, para algumas pessoas, um alimento difícil de ser digerido, porque algumas pessoas, elas vão ser intolerantes à lactose, e aí ela não vai conseguir digerir o chocolate, então vai dar diarreia, vai dar dor de barriga por causa da lactose, e tem algumas pessoas que têm dificuldade em digerir a gordura, por uma questão própria da pessoa, algo assim. Algumas pessoas, por exemplo, têm gastrite, gordura piora os sintomas de gastrite. Então, você come alimentos com gordura, vai ter uma tendência a piorar a dor de barriga mais por causa da gastrite, mas tem a lactose também. Por exemplo, quem tem pedra na vesícula, piora muito os sintomas quando a gente come gordura, porque a vesícula está ali para liberar a bile que vai ajudar a digerir a gordura. Quando come gordura, qualquer alimento com gordura, aí pode ser chocolate, pode ser um churrasco, pode dar sintoma da vesícula. Aí você vai ter que tratar específico isso. Então, a questão do chocolate é por causa disso. Então, não necessariamente todas as pessoas vão ter. Você vai ter que ter alguma peculiaridade que vai causar sintoma e dificultar a sua digestão dele. Agora, do Luiz Antônio, a aveia é um alimento excelente. Ela diminui risco cardiovascular porque é fibra. Sempre que a gente come fibra, ela vai melhorar a nossa saúde intestinal, vai melhorar a permeabilidade intestinal, então vai melhorar o processo inflamatório do corpo como um todo. Tá? Então, a aveia é super saudável, pode continuar comendo aveia, recomendo. Sobre o whey protein, qual é a questão do whey protein? Você pode tomar, é claro que aconselho tomar acompanhado por um nutricionista para ver qual que é a sua necessidade de fazer o uso desse produto. Não tem necessariamente contraindicação de ser uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema de saúde. O whey, ele tem lactose.
Então, assim, não necessariamente ele vai causar sintomas, mas uma pessoa que tem intolerância à lactose, ele pode alterar o hábito intestinal. Mas tem a opção do whey hidrolisado. Então, geralmente o whey hidrolisado tem uma quantidade ínfima de lactose, então causa menos sintomas. Então, o que eu sugiro é, quem tem sintoma com whey, você pode testar o whey hidrolisado. Tenta pegar uma amostra, experimenta para ver se você não vai ter nenhum sintoma, mas no geral ele costuma melhorar. Conosco aqui a doutora Paula Toledo, que é cirurgia geral do aparelho digestivo. Muitas dúvidas, muitas perguntas aqui. E o nosso amigo, nosso companheiro aqui, o Elias Júnior, é apresentador do Nossa Área, na rádio, na televisão. Ele tem uma pergunta aqui, viu, doutor? Ele diz aqui que fez uma colonoscopia e que retirou 2 pólipos. Investigados não deram em nada. Qual o prazo para fazer outra colono? Você falou que então a partir dos 40 anos de idade a colonoscopia ela é obrigatória, uma vez por ano, doutora? Sim, a partir dos 45 anos de idade, tá um protocolo que é obrigatório. É claro que dependendo da situação a gente faz antes, tá? Sobre os pólipos, exatamente por causa deles a gente precisa fazer a colonoscopia para investigar se existe a presença deles. Uma vez que existe a presença de pólipo, a gente vai retirar o pólipo no próprio exame. Por isso que é muito prático fazer a colonoscopia. Você já faz, já retira e já sai lá com a vida resolvida. E aí, esses pólipos, eles sempre irão para análise, para biópsia, tá? Esse é o ponto principal para a gente saber quando será necessário fazer a próxima colonoscopia. Então, se um pólipo de intestino, ele vem com alteração inflamatória apenas, é um pólipo hiperplásico, é um pólipo desse, não vira nada, ele não tem risco de virar nada. Então, você pode repetir a colonoscopia entre 5 a 10 anos. Nos protocolos, eles incluem até 10 anos, tá? Mas, assim, geralmente, eu no consultório, eu oriento fazer mais precocemente, porque 10 anos é muito tempo. E hoje em dia a gente tem mais facilidade de acesso aos exames, então eu prefiro fazer antes, mas no protocolo é 10 anos. Agora tem os outros grupos de pólipos, que são os adenomas. Esses pólipos, os adenomas, eles são pólipos que existe um risco de virar câncer de intestino. E é por causa deles que é tão importante fazer a colonoscopia. Dos adenomas, aí vão ter os adenomas de baixo grau e de alto grau, tá? Isso é uma classificação que a gente utiliza da patologia. Baixo grau é um risco bem pequenininho de virar alguma coisa. Alto grau tem um risco mais aumentado de virar câncer. Além de quando você pode achar uma lesão que de fato já é um câncer no intestino, aí o tratamento é outro. Aqui falando só dos pólipos. Então, quando você encontra um pólipo de baixo grau, geralmente a gente orienta a fazer a colonoscopia em 3 anos, tá? Pólipos de alto grau, aí vai depender do tamanho também. Aí a gente vai orientar a fazer de 1 ano a 6 meses, a depender do pólipo e do tamanho dele. Tem algumas outras variáveis que a gente também utiliza para orientar o segmento, que aí são quantidade de pólipos, quem tem muitos pólipos ou pólipos muito grandes, mesmo ele sendo de baixo grau, geralmente a gente diminui o intervalo de tempo. Mas mais ou menos isso, geralmente na prática clínica, eu solicito colonoscopia para os pacientes que não são de alto risco de 3 a 5 anos para fazer o segmento. Tá aí, tá respondido e tem mais aqui mensagens de áudio chegando, vamos colocar. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Opa. Aqui é o Donizete de Ribeirão Pires. Doutora, uma dúvida. Aquelas colinhas que a gente usa para fixar dentaduras, elas causam problema intestinal a longo prazo? Então, Donizete, essas colinhas não tem problema. É claro que precisa fazer o uso correto delas, né? Passar na gengiva e já aplicar a dentadura, evitar passar mais para você não ficar deglutindo a cola. Mas ela é própria para isso, não vai te causar nenhum problema. É claro que sempre comprar das marcas que já são comercializadas na farmácia. Tem mensagens aqui de texto. Bom dia, Danilo e doutora. Há 16 anos, meu intestino só funciona com laxante. Eu já fiz colonoscopia algumas vezes, tudo normal. Fiz consultas com proctologistas. Nenhum conseguiu resolver o meu problema. Alimentação ok, como verduras, legumes, evito frituras e bebo água suficiente. Tem algum conselho, alguma ajuda, doutora? Então,
Para intestino preso, a gente vai ter algumas causas para isso, que pode ser tanto por uma questão anatômica do intestino, às vezes tem pessoas que têm o intestino mais longo, e isso vai tornar mais difícil a evacuação, apesar de seguir as orientações. Então, comer a dieta rica em fibras, beber água, fazer atividade física. Assim, só fazendo um adendo, o intestino, eu brinco, a gente tem 3 pilares para o intestino funcionar bem. A alimentação rica em fibras, beber água, que dá mais ou menos 2 litros por dia, vai depender do tamanho da pessoa, e fazer atividade física. Sem esses 3 pilares, a chance do nosso intestino não funcionar bem é muito grande, precisa, isso é fundamental. Mas assim, mesmo quando a gente faz isso, em algumas pessoas o intestino vai ser mais preso, e aí precisa investigar. A colonoscopia é o exame necessário, precisa fazer mesmo, para ver se tem alguma alteração por dentro do intestino, mas tem alguns outros exames que você pode fazer para avaliar também a motilidade do intestino. O que isso quer dizer? A velocidade que seu intestino funciona. Tem algumas pessoas que o intestino vai ser um pouco mais preguiçoso, ele vai ser mais lento para funcionar. Então, isso é mais difícil de tratar só com as medidas de hábito de vida. Às vezes a gente introduz algumas medicações para ajudar. Ou a parte anatômica, o intestino um pouco longo. Em situações muito extremas, é claro que isso é uma exceção, às vezes a gente opera o paciente para tirar essa parte do intestino que é muito redundante, certo? Mas precisa fazer uma avaliação. Mas tem outros exames que dá para fazer para estudar melhor a funcionalidade do seu intestino, sim. Evandro Lamoglia de Jandira está aqui na escuta, Loreta Bellini do bairro de Santana, Luiz Carlos Santa Rosa, Guarujá, conosco aqui também. Quem mandou mensagem foi o Leandro Passos, o Timóteo de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia, na escuta sempre aqui. Tem mais mensagens, dúvidas aqui para a doutora Paula, vamos ouvir. Danilo, bom dia. Eu gostaria de perguntar à doutora sobre síndrome do intestino irritável. Eu tenho essa doença que me provoca uma constipação severa, de difícil trato. Existe algo novo que se possa fazer para esse mal tão inconveniente? Delmira de Santos. Então, a síndrome do intestino irritável é uma síndrome que basicamente tem uma alteração, uma desregulação da parte nervosa, né, do sistema nervoso central, com o nosso intestino. E aí pode causar sintoma tanto de constipação, então intestino preso, e também pode causar diarreia, vai depender em qual espectro você está da doença. É um exame, é um diagnóstico de exclusão, então geralmente a gente faz outros exames para investigar outras causas, igual na situação da outra pessoa, da parte da constipação, por exemplo, síndrome do intestino irritável causa mais constipação, você faz exames, não acha nenhuma alteração do intestino que justifique aqueles sintomas. Aí, quando a gente tem um paciente com síndrome do intestino irritável, tem alguns fatores que a gente tenta ajustar para melhorar os sintomas. Um deles é a alimentação. Aquela dieta que eu falei lá no comecinho, a FODMAP, que é essa sigla, ela é uma dieta que a gente geralmente usa para pacientes que têm síndrome do intestino irritável, porque esses alimentos tendem a piorar bastante os sintomas de quem tem a síndrome do intestino irritável. Então, assim, uma das minhas orientações é procure um nutricionista bom, capacitado, para te ajudar a fazer essa dieta, porque ela é um pouco chatinha de fazer, porque ela inclui vários alimentos, então você tem que ir introduzindo e retirando os alimentos e observando os sintomas. É interessante fazer um estudo de microbiota intestinal, usar probióticos para ajudar a melhorar a saúde intestinal também. E aí a gente vai usar as medicações para melhorar o intestino por si só, tanto questão de dores abdominais, quanto para facilitar a evacuação, tá? Não tem uma medicação específica para tratar a síndrome do intestino irritável, infelizmente, porque é essa alteração da forma como o nosso cérebro percebe também os sintomas intestinais, e isso aumenta a percepção dos sintomas, então aumenta a dor, desconforto abdominal. E às vezes também a gente faz tratamento com medicação do tipo antidepressivo para amenizar os sintomas. São doses baixas que é para fazer tipo uma modulação dessa percepção alterada que a gente tem do intestino. Dá tempo de mais uma aqui, doutora. Dá tempo de mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Claro. Vamos ouvir mais uma de áudio. Bom dia, Danilo.
Vera de Santos, Vila Belmiro. Oi, Vera. Sempre ligada no seu programa. Opa. Excelente entrevista com a doutora. Muito obrigada. Sempre ligada no seu programa. Um beijo, Danilo. Obrigado, Vera. Brigadíssimo. Denise Corrochano também está aqui ligadinha, participando. Muitos ouvintes. O Marcos Motoboy de Guarulhos, o José Luiz de Santo André, outras mensagens que eu acabei perdendo aqui, falando sobre como resolver, qual é o melhor procedimento, né? O que fazer em casos ali de um desarranjo, né? A diarreia, não é, doutora? O Marcos falou que ele já observou que toda vez que ele come pimenta, por exemplo, ele fica mal, não é? Então, nesse caso, seria melhor não comer, não é, doutora? Mas e aí, nesses sintomas ali, a gente não sabe se toma isotônico, se toma água, se come bolacha de maisena, biscoito de polvilho. O que fazer nessa situação, hein, doutora? Olha, aproveitando a pergunta dele, vamos falar. Sim, gastroenterite, que são as diarreias que a gente pega na vida, que são, no geral, infecções virais. Tá? Isso acontece com muita frequência, geralmente tem um tempo limitado para os sintomas persistirem, que pode variar de 7 a 10 dias. Sempre que começar a persistir mais tempo, que isso é bom procurar um médico, tá? Ou sintomas de alarme, que são muitas diarreias por dia, mais de 8, 10 episódios de diarreia por dia, tem que ir no pronto-socorro, sangramento e febre, também precisa procurar pronto-socorro. Agora, em casos mais leves de diarreia, o que a gente pode fazer em casa? Evitar os alimentos que causam mais sintoma intestinal, abdominal, então leite, derivados, é bom evitar nesse período dos sintomas, tá? Porque pode causar mais sintoma. Os alimentos, assim, pimenta é um alimento. Por que a gente tem sintoma quando come pimenta? Porque a pimenta irrita a mucosa do intestino, igual irrita a mucosa da região do ânus, e por isso que a gente orienta não comer pimenta quem tem hemorroidas, porque ela dá uma ardida mesmo, então piora o sintoma gastrointestinal. E aí, fazer uma dieta nessa situação com menos fibra, só para não piorar a diarreia, para absorver mais rápido os nutrientes dos alimentos. Então, aquela história de comer batatinha, comer sopinha, um pãozinho, arroz, é isso mesmo. Faz uma dieta mais leve enquanto está nesse período e tem que repor os líquidos, que o principal problema de diarreia é ficar desidratado. Isso é o grave da diarreia. Tá? Então, assim, tô tendo diarreia, tem que tomar pelo menos 200 ml de soro de reidratação oral, é o mais indicado, que é aquele que a gente compra na farmácia. Você pode comprar o sachêzinho de diluir na água ou comprar o pronto mesmo. Ele tem a composição ideal, que é a composição muito semelhante do que a gente perde na diarreia, tanto de líquido quanto de eletrólitos. Então, quando tá com diarreia, o ideal é tomar esse soro. Água de coco, só tomar água. Gatorade não necessariamente vai repor da melhor forma possível, tá? E aí, o que você pode, assim, uma das coisas que ajuda bastante nesses períodos de diarreia é tomar probiótico. Ele ajuda a diminuir, não que ele vai curar a diarreia, mas ele diminui o tempo que você vai ter sintomas, porque ele ajuda a repor nossa flora intestinal. Porque geralmente quando a gente tem diarreia, a nossa flora intestinal ela vai mudar, ela vai desbalancear e às vezes isso faz persistir mais tempo os sintomas. Mas basicamente é isso. Pode falar. Não, desculpa, doutor. O uso do probiótico só nesses casos é legal tomar sempre, uma vez por semana, frequentemente, regularmente? Então, probióticos, assim, eles não são considerados remédio, tá? Primeiramente. Então, eles são compostos, vai depender do probiótico, tem várias marcas, cada marca tem uma formulação, que são bactérias que são as bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Geralmente é uma dessas bactérias ou um grupo dessas bactérias. Não tem nenhum probiótico, são todas, porque são milhares de espécies de bactérias que vivem com a gente. Então, tem algumas situações específicas que a gente usa probiótico, quando tem sintoma gastrointestinal, para a mulher, por exemplo, que tem muita candidíase, e isso pode acontecer por um desequilíbrio da flora. Não precisa necessariamente ficar tomando probiótico sempre, a menos que você já tenha previamente esse desequilíbrio conhecido por algum motivo, ou tem alguma doença específica. A melhor forma da gente manter a nossa flora intestinal saudável e não necessariamente ficar precisando tomar probiótico é comer bem, dieta rica em fibra, beber água, fazer atividade física e ter uma vida menos estressante. Agora, se eu tenho sintoma, eu posso tomar de vez em quando, uma vez por mês. Tem gente que às vezes passa com algum profissional e passa probiótico para tomar de forma contínua.
Não que tenha problema em tomar probiótico de forma contínua, até porque não é remédio, é bactéria que já era para estar no nosso trato gastrointestinal mesmo. Eu só não vejo essa necessidade, porque não adianta tomar o probiótico e não fazer alteração de estilo de vida, porque essas bactérias, se você não faz, se não come adequadamente, elas não vão ter o alimento para elas poderem reproduzir e se manterem ali no intestino. Então, assim, a melhor forma de manter a flora intestinal saudável é ter estilo de vida saudável. Nelly Melo tá aqui também na audiência, João Leonardo Espigolon, a Audélia já falei aqui, a Vilma Ceciliato, Vilma Ceciliato aqui mandando mensagem, brigadíssimo, queria mandar aqui também um beijo pra Maria Beatriz Medrado, a Bia, brigadíssimo, viu, pela ajuda aí, tá na escuta, a Regina Barros lá em São Carlos, a Ana Vacaro, o Nogueira, olha, tem tanta gente, a gente vai tentar aqui concentrar as mensagens, porque são muitas as dúvidas, não é? Quem que mandou essa mensagem? O Roberto Pereira, excelente entrevista, a doutora Paula é extremamente didática, né? Tem aqui duas perguntas sobre diverticulite, não é? É do Limírio de São Bernardo do Campo, é isso? Limírio de São Bernardo do Campo pergunta sobre diverticulite. Tem também uma outra falando se a prevenção da complicação da diverticulite é apenas com dieta, doutora. Então, sobre a diverticulite, só esclarecendo, ela é uma complicação da doença diverticular, tá? São coisas diferentes. Ter divertículos no intestino, o que são os divertículos no intestino? Só para fazer um apanhado geral. Eles são os saquinhos que aparecem na parede do intestino ao longo da vida. Então, a parede do intestino é retinha, aí forma uma bolinha para fora. Esse saquinho é o divertículo. Não necessariamente isso vai causar sintoma, vai causar problema. Não necessariamente porque você tem divertículo, você vai ter diverticulite em algum momento da sua vida, tá? A diverticulite é quando esse saquinho inflama. E aí, isso vira uma inflamação abdominal, tá? E aí tem graus de diverticulite, o tratamento pode ser desde ficar em jejum e tomar antibiótico até procedimentos cirúrgicos na urgência, tá certo? Não acontece com tanta frequência, mas eventualmente pode acontecer, tá bom? Mas basicamente a diverticulite é isso, tá? Sobre prevenção de diverticulite. O que a gente pode fazer para evitar ter diverticulite? A diverticulite, ela é algo que acontece de forma eventual, não tem muito que a gente possa fazer, porque geralmente a diverticulite ela acontece porque um desses saquinhos ele é obstruído, tá bom? Ou por um pedacinho de cocô, ou por um pedacinho de alimento, e à medida que ele é obstruído, vai proliferando bactéria ali dentro, ele faz uma microperfuração e inflama, tá? Então isso é difícil a gente prevenir, mas a gente pode fazer coisas para manter nossa saúde intestinal, tá? Então é basicamente o que eu já falei. Então gira em torno da dieta, sim. A nossa saúde intestinal como um todo gira em torno da nossa dieta. Assim, os protocolos mais atuais, a principal orientação deles é ter dieta rica em fibra, tá? A dieta rica em fibra é fundamental para todos os aspectos do nosso intestino, inclusive para evitar, assim, porque você comendo fibra, seu bolo fecal, ele é mais macio e ele é mais saudável. Então é mais fácil para o intestino empurrar ele até o final do intestino e acontecer a evacuação. Quanto mais constipada a gente fica, quanto mais dura o nosso cocô, mais força nosso intestino tem que fazer. Então, fazendo mais força no intestino, ele aumenta a chance de aparecer nesses saquinhos, porque aumenta a pressão dentro do intestino. Não sei se eu fui clara, mas basicamente é isso. Aumenta a pressão dentro do intestino, ele força a parede do intestino e faz esse saquinho. Então, comer fibra é importante por causa disso, porque a fibra ela ajuda a absorver mais água para o bolo fecal, o cocô fica mais macio é mais fácil de evacuar, vai fazer menos pressão, diminui a chance de você ter divertículos. Então, basicamente é isso. Antigamente, a gente tinha orientação também em não comer sementes e grãos. Nos últimos protocolos, essa orientação já não é tão vigente. Então, eles colocam, pode sim a diverticulite acontecer por causa disso, porque comeu uma sementinha, mas não necessariamente vai aumentar a chance de você ter diverticulite ter comido a semente, porque infelizmente acontece de forma aleatória. Tanto que algumas pessoas já tiveram 4, 5 diverticulites na vida, e outras pessoas, apesar de ter divertículos, nunca tiveram nada, nem nunca terão.
Maria Cristina Escanhola, Margarete Odo, Heleno Souza, o João Luiz, Domingos Ribeiro, o Marcos Marinho, todo mundo aqui sintonizado. Infelizmente a gente não vai conseguir repassar todas as perguntas aqui, não é? São muitas as dúvidas. O Vanderlei, a gente tá vendo, eu tô vendo todos aqui, o Walter de Praia Grande, tô vendo todo mundo que mandou mensagem. Ara Serrazes de Santos, sempre na escuta. Parabéns aí pela entrevista, doutora Paula Toledo, mais um excelente programa, obrigada, sempre com ótimos temas. O João Pise, João do Guarujá também mandou aqui o relato dele. A gente não vai conseguir passar todos aqui pra doutora, viu? Maurício Vilela, tô tentando registrar todos aqui, viu, doutora? Mas olha, muita gente. Muita gente mesmo, ainda bem, mas a gente marca uma próxima pra gente continuar debatendo, claro, falando sobre esse assunto importantíssimo. E os ouvintes estão pedindo o contato da doutora, não é? Só seguir aqui, deixa eu pegar, é só seguir aqui no Instagram, doutorapaula.toledo. É esse, doutora? Esse mesmo, pode me seguir, tendo dúvidas a gente vai tirando. @doutorapaula.toledo, cirurgiã do aparelho digestivo, né? Cirurgia geral, digestiva, bariátrica, isso. E lá também tem outras vídeos, lives, outras perguntas e respostas aí, né? Que a doutora vai ajudando quem manda ali pular pelo Instagram. Doutora, brigadíssimo, viu? Pela participação, pela atenção, pela disponibilidade. Foi um prazer. Bom final de semana, um beijo grande. Foi um prazer.